Nesse vídeo, a gente vai criar um chatbot com inteligência artificial. A gente vai utilizar aqui o Typebot e também a OpenAI, para a gente poder conectar, para que o nosso bot consiga responder as dúvidas dos nossos usuários. E vai ser uma integração bem simples e você vai ver que é bem fácil de fazer. Então aqui no painel do Typebot, eu vou clicar aqui em criar novo. Aqui ele já te dá algumas opções, a gente vai fazer um modelo do zero. E aqui já na tela aqui a gente já tem esse de início, então a gente vai conectar agora os nossos box. Geralmente o primeiro que eu gosto de colocar aqui é uma introdução. Então é bom sempre você nomear aqui os seus box. E aqui na caixa eu vou colocar assim, ó, o que deseja perguntar. E pronto. Então aqui a gente já tem a nossa introdução. Aqui eu vou conectar o início e pronto. Aqui agora a gente consegue clicar em visualizar e podemos ver como que o nosso chatbot vai funcionar. Vou colocar aqui para reiniciar o que deseja perguntar. Então aqui a gente vai conseguir sempre visualizar qualquer tipo de alteração que a gente fizer com o nosso bot. Agora aqui eu vou conectar o que realmente vai funcionar para a gente poder ter essa conversa com a nossa inteligência artificial. Primeiro eu preciso aqui de um input de texto, então eu vou colocar aqui, ó, que é a nossa mensagem, tá? Aqui em cima não tem nenhum tipo de valor aqui dentro, é só mesmo para organizar. Então aqui no nosso input eu vou colocar assim, ó, digite sua mensagem. Eu vou utilizar a opção de texto longo para que ele fique maior, que é o text area. E vou colocar aqui a opção de enviar, vai ser o nosso botão. Aqui ele tem algumas configurações, mas a gente não vai utilizar. Aqui em salve a resposta em uma variável, a gente vai criar agora uma variável chamada mensagem. As variáveis você consegue ver aqui nessa parte de cima, aqui ó, que a gente não tem nenhuma, então você pode digitar aqui e criar, ou você pode criar diretamente nos campos aqui de variáveis. Então eu vou colocar assim, ó, mensagem, vou clicar aqui para criar e pronto. Se eu acessar aqui a minha guia de variáveis, eu vou poder verificar que a gente já tem uma variável criada. Então agora eu vou conectar aqui o meu box e aqui a gente já tem a variável mensagem. Então eu vou puxar agora esse widget aqui de integração da OpenAI. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então eu vou puxar aqui um pouquinho para o canto. Eu vou colocar esse aqui embaixo. Então depois do nosso usuário digitar, ele vai cair para esse aqui, que é o box da OpenAI, onde a gente vai conectar. Então aqui, ó, assim que eu clicar, ele vai pedir para eu conectar uma conta. Ele vai pedir para que eu coloque um nome. Esse nome pode ser aleatório, você escolhe. E eu preciso conectar a API Key. Essa API Key você pega lá no painel ali da OpenAI. Então eu já estou com o painel aberto. Basicamente, você vai acessar aqui, ó. Você vai acessar esse endereço, plataforma.openai.com, e ele vai pedir para você ali acessar a sua conta ou fazer um cadastro. Lembrando que a API da OpenAI e o ChatGPT são planos totalmente diferentes, mesmo que você pague o ChatGPT, você precisa aqui fazer uma recarga na API, tá? Porque o ChatGPT nada mais consome a API da OpenAI, tá bom? O ChatGPT ele é só uma interface aqui para a API. Então eu já tenho uma conta, já criei uma conta. Depois de criar uma conta, a primeira coisa que você tem que fazer, você vem aqui, ó, em Settings e aqui em API Key. Aqui você tem todas as suas APIs que você criou, mas aqui você tem aqui, ó, Billing, né, que é aqui a parte de pagamentos. Então veja que eu tenho $8,64. Aqui você tem que fazer uma recarga, se eu não me engano, ou é de $5 o mínimo ou de 10. Eu fiz logo de $10, mas isso já faz praticamente aí um ano, para você ver que ele consome muito pouco. E eu uso bastante aqui, praticamente todos os dias, mas tem gente que gasta isso daqui em um mês, né? Mas a API ela é muito barata, às vezes compensa até mais do que o próprio ChatGPT. Só que o problema da API é que você precisa de uma interface para conectar. Então eu coloquei $10, ó, então ele mostra aqui para mim que eu já consumi e eu tô com $8,64 de saldo.
Aqui eu tenho os meus limites, então eu posso pré-definir alguns limites e tem aqui o uso, tá? Isso daqui é muito interessante porque ele mostra que o seu uso diário aqui, tá? Ó. Então por mês, ó, mês de dezembro, então ele me mostra aqui, ó, você vê que eu uso todos os dias, mas ele não bate nem na casa aqui, ó, dos 6 centavos, tá vendo, ó? Ele fechou aqui em 5 centavos o total, 4 centavos, 2 centavos. Tem dia que fecha abaixo de 1 centavo. Isso porque ele também está utilizando, ó, eu utilizo aqui o GPT-4 Mini, o Audio Models e outros modelos, como 3.5 e muitos outros. Depende de cada aplicação, tá? Tem aplicação que eu gosto de usar o 3.5 porque eu prefiro que ele seja mais objetivo. O 4 ele pensa demais, então você tem que tomar cuidado, só se você quiser realmente que ele pense bastante ali na resposta. Mas o 3.5 eu uso bastante para fluxos ferramentais, onde ele precisa só converter um texto, alguma coisa. Então você vê aqui ó, que no mês de dezembro eu usei 20 centavos de dólar. Aqui em novembro, vamos ver quanto que eu utilizei. Ó, 54 centavos de dólar. Em outubro, 22 centavos. Então acho que esse aqui foi o que eu mais utilizei, tá vendo? Então, basicamente, mesmo utilizando todo dia, ele consome bem pouquinho. Então eu aconselho você pelo menos ter ali, coloca ali 10 dólares, faz sentido para você. Então a gente vai vir aqui em API Case. Então aqui, né, como eu falei, são todas as chaves de API. Então para cada projeto você pode criar uma chave de API e eu aconselho, porque assim fica muito mais organizado. E para esse aqui eu vou criar aqui ó, uma nova chave de API, porque depois eu posso deletar e para mim tanto faz. Então eu vou colocar aqui um nome, posso colocar aqui ó, typebot temp, que eu sei que depois eu vou deletar. Aqui eu não vou selecionar nenhum projeto e vou clicar em criar. Então veja que é muito simples. Projeto nome, eu acho que eu já tenho algum com esse nome, será? Então vamos colocar assim, ó, teste. Chave de API. Default projeto, entendi. Então agora eu tenho que selecionar. Antes ele não pedia para selecionar, mas eu não tenho projetos criados, eu só tenho esse default, que é o projeto que ele já vem por padrão. Então assim que você cria, ele já vem. Mas você vê que é muito simples, tá? É só você criar a conta, fazer a primeira recarga, que também não é muito difícil, e criar a chave. Pronto, você vai copiar e agora a gente vai voltar aqui para o nosso typebot. E a gente vai colar aqui a nossa chave e eu posso colocar qualquer nome, mas eu vou colocar o mesmo aqui, ó, teste temp, tá? Aqui você pode colocar qualquer nome, aqui você não vai mexer e vai colocar em criar. Pronto, simples assim. Para você criar uma conta na OpenAI é muito rápido, você faz a recarga e cria a sua chave. E assim você tem agora uma inteligência artificial em qualquer sistema. Então aqui a gente vai criar um bot com IA. Então assim que a gente adiciona, ó, ele mostra aqui, você pode até colocar mais chaves se você quiser, ó. Você pode utilizar chaves diferentes para bots diferentes. A chave, a única coisa que ela faz é integrar a sua conta, tá? Depois lá dentro a gente vai configurar um assistente, que é o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Ele tem várias opções, ó, e as mais bacanas aqui, ó, é o do assistente. Aí a gente tem esse daqui para criar áudio e esse aqui para pegar áudio e criar texto, né, transcrever. Então a gente vai usar esse aqui de assistente. Antes de clicar aqui no assistente, aqui dentro, ó, eu posso fechar aqui, depois eu vou deletar essa chave mesmo. Eu posso vir aqui ó, em Dashboard. E aqui em Dashboard a gente vai criar o nosso assistente. Então o assistente nada mais é do que uma IA que você passa instruções específicas para que você utilize para meios específicos. Então aqui a gente já tem aqui algumas opções. Eu vou falar algumas rapidinho aqui para você, ó, só para ficar aqui registrado. A gente tem esse Storage, que é muito interessante. Eu já usei para teste, mas eu não estou utilizando em aplicação real. Mas você pode subir arquivos e também criar Vector Stores, que são um banco de dados que vetoriza as informações. Eles não salvam as informações em texto puro, eles convertem em cálculos, né, em números, para que a IA consiga ler mais facilmente. Isso é bom quando você tem uma gama muito grande de informações, tá? Mas você não vai precisar usar para esse vídeo aqui. Aqui é o uso, a gente já mostrou, né? Então aqui ele mostra aqui os usos e aqui as chaves de API. Então vamos diretamente aqui para os nossos assistentes
Então eu já tenho alguns assistentes criados, mas eu vou clicar aqui em cima e vou criar um novo assistente. Então ele já abre essa tela aqui para você. Você precisa dar um nome para o seu assistente. Então eu vou colocar aqui, ó, type bot test temp. Vou colocar assim. E aqui são as instruções do nosso bot. O que a gente vai pedir para ele responder, interagir. E se a gente deixar em branco, ele vai falar o que ele quiser. Então a gente precisa dar instruções para o nosso bot. E o próximo campo é o modelo. Então se você quiser usar o 4O, o 4O mini ele é um pouco menor do que o 4O normal e ele cobra um pouco menos. Aí você tem aqui outros modelos, como o 3.5 Turbo, e por aí vai. Aqui a gente vai utilizar o 4O Mini mesmo. Então basicamente essas são as configurações que você precisa fazer. De resto aqui depois você pode se aprofundar, que você pode adicionar arquivos e pedir para que ele faça uma busca, interpretar código, colocar funções específicas, aqui é um pouco mais avançado. O tipo de resposta a gente vai deixar como texto mesmo. E aqui o ajuste de temperatura e top P, que geralmente são ajustes para você limitar um pouco a criatividade da IA. Às vezes você quer que ela seja mais fiel às suas instruções, então você pode abaixar um pouquinho a temperatura. Mas fora isso, é somente isso que a gente precisa, tá bom? Então aqui, ó, eu vou até utilizar esse recurso aqui, que ele cria para você as informações, as instruções. Então eu vou falar assim, ó, preciso que você seja um especialista em criação de sites WordPress e fale com meus clientes sobre isso. Meus clientes apenas sobre isso, né? Não fale sobre coisas que não estão em suas funções. Instruções. Ou instruções, tá? Então a gente coloca aqui para criar. Então, às vezes você não tem ali uma noção de criar uma instrução bacana, você pode utilizar esse recurso e depois você revisa. Eu vou clicar aqui para expandir, ó, e ele já deixa aqui, ó, numa formatação de Markdown. Então aqui esse jogo da velha significa que é um título, aí ele deixa em lista. Markdown resolve bastante, mas eu também gosto de trabalhar com a formatação XML. Então XML às vezes ajuda também você dividir um pouquinho melhor. Mas é basicamente isso, tá? Ó. Então ele já criou, você deve atuar como especialista, steps, identificar a pergunta necessária, o output, sua resposta deve ser estruturada em parágrafos claros, focando em informações. Beleza, seja breve nas respostas, né? Não escreva mais que 300 caracteres, a não ser que o usuário peça para explicar melhor, né? Então vamos deixar assim e a gente vai testando. Eu vou clicar aqui em Save e pronto, não preciso fazer mais nada, o nosso assistente já está criado. Eu vou voltar aqui no TypeBot e aqui dentro do TypeBot a gente vai colocar aqui assistente e a gente vai selecionar o assistente teste do TypeBot. Aqui o Thread ID ele é muito importante porque conforme você vai conversando com a IA, ela vai gerando IDs da conversa. E se você não capta esse Thread ID, se você perguntar para o seu bot, por exemplo, o que é WordPress? Ele vai responder. Aí se você perguntar onde eu baixo, ele não vai saber que você está falando sobre o WordPress que você acabou de perguntar. Por quê? Porque você não construiu uma thread, você não construiu ali uma árvore de conversas. Então, para isso, eu vou copiar o mesmo nome aqui mesmo, para não ter que digitar, e vou colar aqui, ó, e vou clicar em criar variável, beleza? Então, agora aqui a gente vai ver, ó, a gente tem duas variáveis, mensagem e thread ID. Você pode dar o nome que você quiser, mas eu prefiro dar assim que fica mais fácil. E aqui em mensagem é o que a gente vai enviar para a nossa inteligência artificial. Então, o que a gente vai enviar? A mensagem que o cliente digitou, e a gente tem uma variável para isso, que é a variável mensagem. Então, eu vou colocar aqui. Feito isso, funções é avançado, você só mexe se você souber o que você vai fazer.
E aqui salvar resposta a gente precisa, né? Então a gente vai deixar aqui selecionado como mensagem e vai criar agora uma variável resposta. E vai clicar aqui em criar. Então pronto, eu já tenho as 3 únicas variáveis que eu preciso utilizar. E agora eu preciso exibir essa resposta. E onde que eu vou exibir? Aqui nesse widget de texto. E vou clicar aqui no carinha e vou clicar aqui em mensagem. Feito isso, conecto aqui em cima, porque eu preciso que ele faça um loop, né? Ele venha daqui desse box para esse, para esse, para esse e fique só nesses 2 a partir de agora. Então vamos clicar aqui em visualizar e a gente vai conseguir testar o nosso bot. Ele já pergunta aqui, ó, o que deseja perguntar. Depois o estilo você pode personalizar aqui em tema, tá? Você pode colocar as cores da sua marca, o rostinho aqui que você quiser. Então ele já me dá aqui essa pergunta que não precisa de uma IA para isso, você pode colocar diretamente. Eu vou colocar assim, ó, o que é WordPress. Vou dar um Ctrl Enter que ele já vai automaticamente. Vamos ver se o nosso bot está funcionando. Aqui, ó, definir. Aqui eu coloquei errado, ó. Aqui não é mensagem, tá bom? Aqui é resposta, agora sim. Porque ele vai girar a resposta e eu preciso que ele me dê a resposta, né? Claramente. O que é WordPress? Porque senão ele vai me retornar a minha pergunta. Beleza, agora a nossa IA está funcionando. Agora eu tenho um bot de inteligência artificial que eu posso colocar no meu site. Então aqui, ó, o WordPress é um sistema de gerenciamento de conteúdo CMS, tudo mais. Como instalar? Então vamos ver se ele entende que eu estou falando de instalar o WordPress, né? Porque lembra aquilo que eu falei do Thread ID? Então ele coloca aqui, ó, para instalar o WordPress, passo a passo, perfeitamente, ó. Então ele me deu aqui. Agora vamos forçar um pouquinho, vamos pedir para ele me dê uma receita de bolo de laranja. Vamos ver se ele vai sair do escopo dele. Porque senão a gente precisa, né, claramente ajustar as instruções dele. Então ele está calculando aqui. Hoje a API está um pouquinho mais lenta. Desculpe, mas não posso ajudar com receita de bolo de laranja ou qualquer assunto fora do WordPress. Se você tiver dúvidas, ó, isso aqui é bem legal, tá vendo? Então assim, a gente restringiu o nosso bot. Uma dica que eu dou para você, para criar assistentes de qualidade, é você sempre ter mais restrição do que permissão. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela tem dados gigantescos de praticamente tudo que tem na internet. Então se você não for bem restritivo, alguém pode usar o seu bot ali para ficar fazendo perguntas que não tem nada a ver. Então basicamente é isso, ó, o WordPress aqui, ó, como contratar uma hospedagem cloud. Vamos ver aqui se ele me responde também, porque faz sentido, né, com o ambiente do WordPress, mas talvez, né, ele esteja muito restrito, ó. Não, ele respondeu, me deu aqui bastante detalhes, ó, para contratar uma hospedagem cloud, pesquisar provedores, compare preços, crie uma conta, escolha um plano, configurações, instale o WordPress. Perfeito. Então aqui a gente já tem um bot funcional com inteligência artificial da maneira mais simples possível, utilizando o Typebot. Aqui no meu caso eu estou utilizando o open source, self-host aqui no meu próprio servidor, mas você pode ir lá no SaaS mesmo e pegar o plano gratuito e ir escalando. E a OpenAI, com $10 você consegue gerar muita coisa com ele aqui. Tá? Você consegue gerar muita coisa. Vamos ver aqui se ele já registrou o nosso uso. Eu vou vir aqui nas configurações. Uso. Vamos ver aqui hoje dia 12. Ó, input. Provavelmente ele registrou. Input, output. Ele registrou aqui para mim. Tá? Provavelmente registrou. Então é isso, tá? Então vê que você consegue criar um bot com inteligência artificial da maneira mais simples possível.